Salve, salve meus companheiros de jornada, Reginaldo Gasol quem vos fala, espero que todos estejam bem e nesse vídeo trago as operações que realizamos no pregão de hoje. Antes de mais nada, peço gentilmente que se inscrevam, compartilhem o conteúdo do canal com quem acreditem que possa tirar proveito, ative o sininho e deixe o like, pois ajuda bastante. Dizer que o intuito do nosso canal é trazer de forma transparente os resultados que obtemos através do nosso setup. E dizer que o nosso setup tem o intuito de ajudar o trader iniciante a tirar a subjetividade enquanto vai ganhando tempo de tela, deixando pontos claros das entradas, assim como os seus alvos e o stop. O setup apresenta um resultado muito interessante no longo prazo, porém muito mais importante do que eu dizer que os resultados são interessantes é que vocês possam tirar as próprias conclusões. Para isso, tendo interesse, só entrar em contato através do e-mail operacionalgasa@gmail.com, manda lá seu nome, WhatsApp e a cidade onde está localizado, que enviaremos por um período teste de 30 dias o nosso setup. Capital recomendado para que se opere o nosso setup é de R$1.000 por contrato, caso tenha um perfil mais arrojado, e R$2.000 por contrato, caso tenha um perfil mais conservador. Nosso setup ele foi feito para que se opere das 9 da manhã até ao meio-dia. E devemos operar todos os dias, porque se escolhermos dias para trabalhar, escolhermos apenas os dias de loss, no longo prazo a conta não fechará. Iniciamos o dia com a ideia de fazer no máximo 3 operações. Caso as 3 operações sejam vitoriosas, aí sim como um bônus arriscaremos uma quarta, sendo vitoriosa arriscaremos uma quinta e assim sucessivamente. Porém, caso um dos nossos contratos seja estopado ou saia no 0 a 0, limitaremos ao número máximo de 3 operações dia. Desta forma, blindaremos o nosso capital em dias muito ruins a um stop máximo, a um prejuízo máximo de 600 pontos. Na descrição do vídeo tem um vídeo que mostra de forma detalhada como funciona o nosso setup e é muito importante deixar claro, no mercado de renda variável, ganhos passados não são garantias de ganhos futuros. Porém, seguindo à risca o que pede o operacional, ficaremos sempre alinhados com as estatísticas e muito bem municiado pelas probabilidades. Day trade não é investimento, é especulação de altíssimo risco, portanto, muito cuidado. Só coloque nesse mercado o dinheiro que você possa perder. No mercado de renda variável não temos garantias. Por isso é muito importante que assistam no final de cada playlist. Temos no último vídeo o fechamento do mês e a atualização das nossas estatísticas e probabilidades. Então é importante que assistam para ter a total ciência dos riscos. O mais importante nesse mercado não é se preocupar com os dias de ganho, porque quando ganhamos tudo fica muito bom. Devemos nos preocupar sim com os dias de perda. Então a gente tem que limitar a nossa perda, controlar a nossa ansiedade e evitar excesso de trader. Seguir à risca o que pede o operacional, pois foi através desta forma de operar que estamos tendo consistência e desde o final de maio de 2021 não precisamos mais aportar dinheiro na corretora pelo motivo de ter quebrado conta. Então é importante que assistam esses vídeos. Tranquilo? Qualquer dúvida, só entrar em contato através do e-mail, deixa aí nos comentários que na medida do possível tentaremos esclarecê-las. Então bora lá para os pontos que realmente importam, que são as nossas entradas. Adiantei só um pouquinho, já no Candle 1 nos dando um alerta para venda, precisamos aguardar o fechamento do Candle. Nesse caso aí, Candle fechou vermelho, cliquei ali em vender a mercado, ordem oco configurado, stop 200 pontos aí para os nossos contratos e os alvos 500 pontos, né, sendo parciais, primeiro no 100, segundo 200, 300, 400 e o último lá no 500. Ou seja, primeiro no 100, depois a cada 100 um alvo. Caso o mercado dê chance e avance a nosso favor aí, 300 pontos, executando assim os 3 primeiros contratos, setup recomenda que a gente proteja os 2 contratos restantes, movendo o stop para um ponto aí logo abaixo, onde foi a nossa entrada, se tratando aí de uma venda. Aqui percebam, Candle 2 pegou o primeiro alvo da nossa primeira entrada, Candle 7 pegou o segundo alvo, e o próprio Candle 7 foi lá e pegou o terceiro alvo. Desta forma, protegemos aí, percebam que foi lá de forma automática, protegendo os 2 contratos que estavam lá nos 200 pontos, para um ponto logo abaixo, um tick abaixo da nossa entrada.
está configurado aí de forma automática. Agora, caso você não tenha essa opção na sua plataforma, basta mover de forma manual o stop lá para um ponto abaixo onde foi a nossa entrada. E aqui nesse momento, o Candle 7 pagou começou a voltar. E o Candle 8 na sua abertura foi lá e buscou aí os dois contratos que estavam protegidos no 0 a 0. Então, a partir de agora, o que faço é seguir a principal regra do operacional, que diz quando algo der errado, ou seja, um ou mais contratos saírem no 0 a 0 ou stop, limitaremos a um número máximo de 3 operações dia. Porque desta forma, em dias muito ruins, blindaremos o nosso capital a um stop máximo aí de 600 pontos, né? 3 stops de 200. Tranquilo? Então, independente do que acontecer daqui para frente, farei no máximo mais 2 operações. Adiantei aqui, Candle 15 nos dando um alerta agora na compra, precisamos aguardar o fechamento do Candle, tá? Então, nesse caso, fechou verde, cliquei em comprar a mercado, mesmo esquema, ordem ou configurado, alvo 500 pontos, sendo um contrato a cada 100, as parciais, e stop 200. Caso o mercado avance a nosso favor, 300 pontos, nos dê chance, protegeremos os dois contratos que restarem, num ponto aí logo acima de onde foi a nossa entrada, um tick acima da nossa entrada. A partir do momento que clicamos no botão, entramos na operação, são 2 etapas. A primeira é aguardar ou o mercado avançar 300 pontos para a gente poder proteger ou voltar a estopar. E depois de protegido, como fizemos na primeira operação, é aguardar ou buscar os nossos dois contratos restantes ou voltar e tirar no 0 a 0. A recomendação é que não zere a operação na mão. A única situação que você vai sair da operação é caso você não possa mais acompanhar o mercado na frente do computador. Aí recomendo que você assuma seu lucro ou prejuízo parcial e saia, porque se você abandonar aí a sua tela, quando você voltar, você pode se deparar com a ingrata surpresa do mercado ter voltado conta, pulado seu stop e maximizado assim os seus prejuízos. Aí adiantei mais um pouco aqui, quem deu 16 nos dando um alerta para compra, e quem acompanha sabe que o setup permite que façamos no máximo 2 operações de forma simultânea. Então nesse caso aí fechou verde, também comprei a mercado, mesmo esquema, ordem oco, 200 pontos no stop, alvo 1 a cada 100, primeiro no 100, último no 500, e é o mesmo esquema, tá? Aguardar, caso dê chance e avance 300 pontos a nosso favor, protegeremos a operação movendo o stop dos dois contratos restantes para um ponto logo acima onde foi a entrada. Nesse ponto aqui, acabei nem mencionando, mas o Candle 16 pegou o primeiro alvo da nossa segunda entrada, depois o Candle 18 foi lá, buscou aí o segundo alvo da primeira entrada lá, e o primeiro da segunda. Continuou o mercado a nosso favor lá no Candle 19, pegou mais um alvo aí, o terceiro alvo da nossa segunda entrada, que nos permitiu proteger a operação. E aí o Candle 20 foi lá e executou aí o segundo alvo da terceira entrada, né? Então no momento estávamos protegidos em 2 contratos e 3 ainda em aberto. Né? Percebam também que o Candle 18 e 19 deram sinais, porém não executamos a compra, tá? Pois devemos respeitar o setup, e como tivemos contratos que saíram no 0 a 0 lá da primeira entrada, a gente vai limitar a 3 operações. Tínhamos feito já a nossa terceira no Candle 16, então a partir de agora, independente do que aconteça, não faremos mais entradas. Tá? No longo prazo, foi desta forma que o setup se mostra interessante. Né? Se a gente operar todos os sinais, até é possível, mas aí você vai precisar de um capital muito maior do que eu recomendo para poder absorver os dias, as sequências de stop que vão acontecer, tá? Faz parte. Aí o Candle 21 voltando contra a nossa posição e tirando 2 contratos aí da nossa segunda entrada no 0 a 0. E o Candle 22 também voltando contra e estopando aí os 3 contratos que estavam abertos ainda aí da nossa terceira entrada. Importante, né, respeitar as regras. Se tivéssemos feito as outras entradas, teria tomado o stop aí. Então é muito importante seguir as regras, tá? Então fizemos hoje aí 3 entradas, sendo que tivemos 8 contratos nos alvos, 3 estopados e 4 no 0 a 0, finalizando o dia então com um saldo positivo de R$ 188.
Estamos sempre com a mente aberta, ouvindo e analisando os comentários que chegam através do canal ou através do WhatsApp. Né? Alguns questionamentos foram feitos, por exemplo, hoje a gente chegou a estar batendo quase R$600 positivo lá. E aí o questionamento veio, por que não colocar no bolso esse dinheiro, né? É muito interessante sim, porque se tivesse fechado lá em cima, teria fechado o dia com 600 e não com 188. Porém, a dúvida e a questão que eu faço é a seguinte, né? Eu não tenho bola de cristal, eu não sei qual vai ser a operação vencedora ou qual vai ser a perdedora, qual vai voltar a tirar no 0 a 0. No dia de hoje, se eu tivesse saído da operação, teria saído aí com R$400 a mais. Porém, tem dia que ele vai chegar na entrada e voltar sem dar chance nenhuma e estopar os 200 pontos lá, que vai me dar um prejuízo por stop de R$200. Então, em dias com 3 stops, R$600 negativo. Então, qual que é a minha grande questão, né? Se eu sair dessas operações sem saber quais são, da mesma forma acontece de eu poder sair e ela buscar o alvo lá dos 500 pontos, né? Apesar que esse mês aí judiou bastante porque não andou legal. Mas se eu deixar esses pontos na mesa, qual vai ser a diferença que isso no longo prazo vai fazer? Porque se eu colocar no bolso e for dias que o mercado for e buscar toda a pontuação, eu vou deixar dinheiro na mesa. E no longo prazo, pelos estudos que eu fiz, não sou o dono da verdade, falo apenas aqui a minha verdade em cima dos números que eu estudei, das estatísticas que eu levantei. Se eu deixar esses pontos na mesa, no longo prazo, qual vai ser a diferença? Eu vou ser positivo, porque eu buscando esses 500 pontos para 200 stop, no longo prazo se mostra interessante. Tanto direto, né, buscando um take cheio lá de 500 pontos, ou com parciais. Pelos estudos e levantamentos que fiz, no longo prazo ficou interessante. Agora, se eu sair antes, colocar no bolso, óbvio, vai ter mês que pode dar certo, pode ser legal. Agora, e os meses que tiverem stops cheios, né, e depois os takes cheios, né? Os pontos que eu vou deixar na mesa farão a diferença no longo prazo. Então, óbvio que eu estou estudando várias formas de tentar melhorar, mas por hora, até que eu tenha algo objetivo, que eu consiga fazer de forma objetiva, eu vou continuar operando desta mesma forma, mesmo em sequências negativas vão acontecer, já aconteceu isso no passado, eu tenho levantado essas estatísticas, então basta você assistir o último vídeo que está na playlist do mês passado, que eu trago o fechamento do mês e atualização das informações que eu levanto no mercado, tá? Então, por isso, né, muitos podem olhar apenas os vídeos lá do prejuízo e falar, esse cara é louco, esse cara é maluco, mas não, no longo prazo, se eu ficar saindo antes da hora e ficar buscando alvos menores do que o meu stop, no longo prazo vai dar ruim, porque aí eu precisaria ter uma assertividade maior do que 50% para ter lucro. E da forma como a gente faz buscando um risco-retorno, né, maior, né, e minimizando também os riscos aí com as parciais, no longo prazo, já é comprovado através de estudo que eu consigo ser lucrativo mesmo sendo menos assertivo, né? Quando eu ganho mais que quando eu perco por entrada, no longo prazo eu sou mais lucrativo mesmo acertando a minoria das entradas. Beleza? Então é isso daí, vamos adiantar até o final do nosso pregão pela lisura aí do processo e mostrar que eu sigo com disciplina, sem fazer nada fora do planejado, né? Isso é muito importante, ter a consciência de que após você validar um operacional, você vem e repita da mesma forma, com disciplina, limitando as suas perdas, afinal é tudo e única coisa que você tem na sua mão, sob o seu controle, é quanto você pode perder. O quanto você vai ganhar vai depender muito do mercado. Tranquilo? Então só aperte no botão quando você tiver certeza do que você está fazendo, tá? Então, você tem que ter muito bem definido os seus gatilhos, né? O que tem que acontecer, o que você precisa observar para poder entrar na operação, ter o seu stop, seus alvos já definidos antes de apertar o botão. Porque senão vai dar tremedeira, dor de barriga e você vai acabar fazendo cagada. Então aqui trouxe para o final do pregão, digo final porque quem acompanha sabe que o setup foi feito para que se opere até o meio-dia. E o candle 36 é o último candle que dá algum tipo de sinal. Então, no dia de hoje, fechou agora aí meio-dia, não operamos mais, tá? Através desse setup. Se você tem outros operacionais que opere o dia inteiro,
também não recomendo, porque você ficar o dia inteiro aí você vai virar escravo do mercado, né? E a probabilidade de você fazer uma cagada é maior também. Evite o excesso de operações, tá? Então tivemos hoje aí 1, 2, 3, 4, 5 entradas, 5 sinais, porém habilitadas pelo setup apenas as 3 primeiras que fizemos. As demais ainda bem que seguimos a regra e não fizemos, porque senão teremos aí maximizado o nosso prejuízo. Então, o mais importante de tudo é ter disciplina, não ver isso aqui como um cassino, criar algumas regrinhas para o seu operacional e segui-las, tá? Não ficar pulando de galho em galho aí dos operacionais, porque todo operacional vai ter dias ruins, terão sequências ruins, e se você, quando tomar 1, 2, 3, 4 stops, 5 dias de stop, mudar a forma de operar, a probabilidade de você ficar fora do dia de ganho é grande, tá? Então venha, óbvio, com um setup validado e opere todos os dias da mesma forma. Como eu sempre falo, não sou trader profissional, sou iniciante, né? Mas foi com essa forma, foi com esse setup, que desde o dia 1/6 de 2021 tem os vídeos no canal, que opero e não precisei mais aportar dinheiro na corretora devido a ter quebrado conta, tá? Muito mais importante do que talvez os sinais do setup é a disciplina que eu desenvolvi operando com ele. Então é muito importante, garantias não temos, ganhos passados não são garantias de ganhos futuros, né? É um mercado de renda variável, onde a renda varia, qualquer promessa de ganho fixo nesse mercado abre o olho, você está prestes a cair num golpe, pois o mercado ele é soberano, sobe quando quer subir, desce quando quer descer e não tem garantias, não existe. O cara que te der garantia de retorno no mercado de renda variável, alguma coisa errada tem. Ou o cara não sabe o que está falando, ou sabe o que está falando e está querendo te enganar. Então já falei demais, vou ficando por aqui. Se Deus quiser, amanhã estarei de volta para o último pregão do mês. O que vale ao longo prazo, como eu sempre falo, mas eu fecho mês a mês para poder ter períodos, né, um período restrito aí, para eu poder balizar e levantar as minhas estatísticas. Mês muito ruim, né, infelizmente, mas acontece, já tivemos meses assim anteriormente, e o que vale mesmo é o longo prazo, que ainda estamos positivo. Mesmo que tenha um dia maravilhoso amanhã, já adianto, fecharemos esse mês devolvendo um pouco aí de dinheiro para o mercado. Bons negócios, que Deus abençoe a todos. Abraço.